Nossa tentativa é de uma forma muito simples, deixar claras essas verdades a respeito de Deus, do Evangelho, de Jesus Cristo. Vivemos em tempos de muita complexidade, onde inventam tantas coisas. Nós não queremos inventar a roda, nem o Evangelho, um novo Evangelho. Só queremos falar sobre o simples, bom Evangelho que transformou a sua vida, transformou a minha vida e deu esperança. E nesse mês, falando sobre Jesus, estamos utilizando algumas expressões que Jesus usou no Evangelho de João, quando ele diz: eu sou. Né? Já vimos que ele é o Messias. Lembra disso? Já vimos no domingo passado que ele é quem? Bom pastor. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Jesus, o pão da vida. Amém? Está animado ou não? Isso aí. Animados. Jesus disse, em determinado momento, ele diz: eu sou o pão da vida. Isso está lá em João, capítulo 6. O capítulo 6 de João é muito rico, ele inteiro. Mas eu quero ler assim a princípio, apenas o verso 35. João 6, 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que jamais terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Gente, entender Jesus não é complicado. Pode parecer uma coisa, tudo que é transcendente, às vezes parece, soa como muito complexo, muito difícil, mas não é. Porque não é difícil você entender o Deus que se revela. E Jesus Cristo é assim. E entender Jesus envolve em alguns momentos pensar no Deus, não é? Filho de Deus, pensar na sua relação com o Pai. Mas eu creio que a definição de Jesus Cristo fica mais profunda, completa, quando nós entendemos também Jesus Cristo e pensamos Jesus Cristo a partir do elemento humano, ou na sua relação com o humano. E eu creio que hoje falar de Jesus Cristo, pão da vida, é se reportar para essa dimensão da definição de Jesus Cristo que a gente vê humano. Quando ele se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida, ele estava levando em conta essa questão do humano, porque ele usa um elemento simples, não é verdade? Se a gente for pensar na simplicidade do pão, é um elemento que está presente na vida dos seres humanos, na maior parte das culturas, como um elemento simples e básico que você tem ali. Não é complicado o pão, mostrando que Jesus é assim. E uma coisa que é interessante ao pensar no pão, precisamos considerar, é que desde que o mundo é mundo, o ser humano evidencia uma fome de vida intensa e determinante. Você concorda com isso? Desde que o mundo é mundo, existe uma fome de vida no ser humano muito profunda, porque essa fome, de certa forma, ela determina como será a vida dessa pessoa, porque a nossa existência ela vai para além de simplesmente nascer, crescer, casar ou não, trabalhar, morrer. Vai para além disso, porque cada dia vivido é uma tentativa de saciar essa fome de vida. Há uma sensação no ser humano de incompleto, que é a mesma sensação que a gente vai sentir daqui a pouco nessa região, né, que vai querer fazer com que a gente vá para casa rapidinho. O ser humano vive com isso, e de certa forma buscando de várias
vê, lá desde os primeiros relatos a respeito da criação, você vê essa fome evidente ali. Não é assim? O salmista, escrevendo de forma poética, ele fala dessa fome. O sábio, escrevendo Provérbios, Eclesiastes, ele fala dessa fome, ele fala, poxa, eu tentei isso, tentei aquilo, mas a sensação é de correr atrás do vento, eu estou com fome ainda. Existe uma fome ali. A própria história, né, fora da Bíblia, não considerando Bíblia, a história da humanidade, ela tem essa marca. Todas as buscas, todas as tentativas, todas as descobertas têm uma finalidade. A finalidade é saciar essa fome existencial, esse buraco. Então eu creio que nós podemos concordar aqui que existe uma fome aí dentro de você, dentro de mim, uma fome que não foi despertada pelos marketing da propaganda, né? Existem essas fomes, né? Ação marqueteira se faz, de repente você está sentindo necessidade de uma coisa que você não precisa. Essa turma tem capacidade, tem um monte aqui dentro. Brincadeira, marketing. Continue fazendo o seu trabalho. Desperte a nossa fome. Mas aqui, a ideia de uma fome que antecede esses recursos que são utilizados na nossa sociedade. É algo que é anterior. Se você for pensar, então, resumindo a vida, a existência humana, uma característica, uma forma de descrever é fome. E fome de vida. E essa fome é interessante porque ela leva o ser humano a trilhar os mais diferentes, estranhos, loucos caminhos, às vezes a pagar preços altíssimos, às vezes a negociar até mesmo valores, na tentativa de sentir-se plenamente saciado. Você não vê isso? Porque a fome extrema é assim. Eu nunca passei fome. Alguém que já passou fome física? Já passou? Uma pessoa aqui. Eu não tenho ideia por experiência, mas eu imagino, por aquilo que a gente às vezes vê até em cenas, reportagens e etc. Gostaria de reportagens na rua, né? Você encontra aí situações assim, que a fome extrema, ela leva às vezes a pessoa ao desespero. E o desespero muitas vezes leva a pessoa até mesmo à irracionalidade. Uma pessoa com fome é capaz de qualquer coisa, por exemplo, para conseguir alimento. Não é assim? Para conseguir a saciedade. É capaz de roubar. Esse vai para a cadeia. O pessoal de Brasília não vai. Ela é capaz de mentir. Não é? Para se dar bem, para tentar conseguir alguma coisa. E às vezes em situações extremas, uma pessoa vivendo o extremo da fome, da necessidade, a irracionalidade gerada por essa fome, talvez seja capaz até de matar. Comida. Para saciar a sua fome. Então essa fome existencial do ser humano, ela é capaz sim de levar o ser humano às maiores loucuras e irracionalidades, como nós vemos nos nossos dias, por exemplo. A perda total de limites, o que é isso? A história da humanidade vive isso. Afrouxa, solta. Afrouxa, solta. Né? Uma hora não tem limites, outra hora tem limite demais. O que é isso? Senão a tentativa de matar a fome. Falta de critério, falta de bom senso. O egoísmo aflorado. Às vezes um mergulho no universo dos mais diferentes tipos de drogas sem considerar as consequências. E tantas outras loucuras que evidenciam uma coisa, que há uma fome existencial, uma fome de vida. E há fomes no ser humano que podem ser saciadas no dia a dia. Você concorda? Assim, é do papai, comidinha. A gente pode daqui a pouco comer, bom, passou a fome. Mas também outro tipo de fome, como por exemplo, de amar e sentir-se amado. O ser humano tem essa fome? Mas essa fome pode ser saciada no dia a dia, não pode?
pode ser saciada na família, pode ser saciada em relacionamentos afetivos, em amizades e de várias outras formas. É possível. A fome de realização, de sentir-se realizado, sentir-se importante, valorizado, pode ser saciada. Mas na busca de qualificação para o mercado de trabalho, ele consegue um bom trabalho, um bom emprego, vai lá, nem sempre é fácil, mas aí vai, a vida vai, e essa fome passa. Ou até mesmo aquela fome, a necessidade de feedback, de reconhecimento, de ter esse retorno. A gente pode saciar no relacionamento aqui no dia a dia. Alguém passa e dá um tapinha nas suas costas, poxa, foi muito bom. Aquilo que você falou para mim, é muito bom estar contigo, olha o que você fez. Sabe, a gente tem, é possível. E o saciar dessas fomes, com certeza elas agregam positivamente na busca do saciar dessa fome existencial humana, mas não a sacia completa. Não sacia. A história da humanidade tem sido a maior testemunha de que não há nada. O que eu acabei de falar aqui? Não há nada. Absolutamente nada que o ser humano possa fazer, conquistar, aprender, aglutinar, que sacie plenamente a sua fome existencial, a sua fome de vida. Não há. Suicídio coletivo? Não, pelo amor de Deus. Mas é real isso. Você olha lá para o seu lado, você vê pessoas ricas e pessoas pobres, famílias. Você vê gente famosa, gente no anonimato, famosa de vida. Famosa de vida não, faminta de vida. Pessoas religiosas e fiéis às suas religiões, outros lá ateus, mas todos famintos de vida. Essa fome ela não escolhe, não reconhece raça, gênero, classe social, nível intelectual, ela é humana. E onde houver seres humanos, haverá fome de vida. E veremos as pessoas nessa busca incessante de tentar saciar. O texto que nós citamos aqui do Evangelho de João 6, depois de saciar a fome física de um grupo grande de pessoas, de uma forma milagrosa, Jesus começa uma conversa sobre o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? Sobre as motivações verdadeiras na busca desse sentido. E nessa conversa é que ele se apresenta e se oferece como o pão da vida. Ele faz uso de um elemento simples, não é? Como já falamos aqui, básico. Alguns são mais sofisticados, mas o básico do básico, farinha, água, fermento, ou não, dependendo do pouco que se pretende. É simples, mas é capaz de saciar a fome do ser humano. É possível uma pessoa que está faminta assentar-se aqui à mesa, pegar um pão e comer esse pão e sair daqui saciada. É possível. Esse processo de preparo do pão e o entendimento da importância desse alimento e sua simplicidade nos ajudam a ter nessa declaração de Jesus aqui, eu sou o pão da vida, mais do que uma comparação apenas, mas um sinal, o indicador de direção que mostra ao ser humano que é possível sim ter a sua fome de vida saciada. Então eu quero aqui, ainda nessa reflexão, isso aqui até agora só a introdução, então daqui para frente mais umas 2 horas de faz, beleza? Brincadeira. Mas eu quero conversar aqui com vocês e pensar preparo simples do pão, a ideia da mistura e a ideia do processo, para a gente entender a relevância, a importância e a credibilidade que realmente tem nessa frase de Jesus quando ele diz, eu sou pão da vida. Então a mistura.
pescando, como vocês sabem, fazem. Essa massa básica aqui, o preparo do pão é água, farinha, sal, fermento. Simples assim. Mas o resultado é sempre surpreendente, porque a partir da simplicidade desses elementos, os dados dessa combinação, surge um alimento capaz de saciar a fome. Só que é necessário misturar a massa até ficar homogênea. Está bem certo, chefe? Homogêneo do grego, aí de novo com o meu site lá que eu falei para vocês, de homógenes, homo, do mesmo, mas gêneros, tipo, ou seja, do mesmo tipo. A ideia é essa, de que as vários diferentes elementos sejam de tal forma trabalhados que eles encontrem essa homogeneidade. Treinei, não consegui falar. Encontrem. A deficiência na mistura vai influenciar na qualidade, não só visual, mas até mesmo no próprio paladar. É esquisito você pegar um pão e comer e tem bolotas de trigo ali dentro, assim, que não aconteceu nada com elas, né? Assim, ou bolotinhas de fermento, às vezes, que não foi, significa que não foi bem estovado. Ó, estou entendendo uma coisa. Esse aspecto da mistura, né, do pão, me leva a pensar, sabe no quê? Na encarnação. Na encarnação do Cristo, pão da vida. Para se tornar alimento, ele precisou se misturar. Isso não é fantástico? Para se tornar alimento, ele precisou se misturar. E a encarnação nada mais é do que Jesus Cristo, Deus, se misturando com humanos, com esses humanos para quem pretendia ser alimento, né? Ele se misturando com eles, com essa turma. Aquele hino de Filipenses 2, dos versos 5 a 7, eu vou só fazer uma leitura rápida aqui de um pedacinho, naquela linguagem da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, que é uma paráfrase, né, na verdade, diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Isso aqui faz toda a diferença, essa afirmação. Ele não foi humano por um tempo. Ele permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. A mistura produziu a experiência do conhecimento e da identificação, porque é necessário conhecer aqueles para quem se pretende ser alimento. E Jesus fez isso. E Jesus fez isso. A Carmen estava falando sobre missões aqui. Ninguém vai assim para missionário. Principalmente quando você vai para uma outra cultura, há todo um trabalho de pesquisa, de entendimento, para você chegar naquela cultura e conseguir se comunicar da melhor maneira possível com aquela cultura. Não só a língua, né, mas como um todo. E da mesma forma, Jesus entendeu que para se tornar o alimento suficiente para a nossa vida, ele precisaria passar por esse processo, se tornar um de nós, se misturar, fazer essa massa, encontrar essa homogeneidade dessa massa, para então saciar a nossa fome. Porque nessa identificação, nessa mistura, surge o conhecimento. Ele sabe o que é ser humano, não apenas porque ele é Deus e conhece todas as coisas, mas ele sabe o que é ser humano, porque ele é um de nós. E ele, sendo Deus, atribuindo um valor que nós não merecemos, por isso que falamos sempre de graça e de misericórdia, ele se identifica. Eu fico imaginando Deus decidir por isso. Deus decidir
sobre as nossas coisas, se misturar, experimentar ser humano mesmo, falar como humano, ouvir como humano, chorar como humano, ir ao banheiro como humano, se alimentar como humano, se irritar como humano, ele se irritou, sofrer como humano. Quando eu olho para isso, irmãos, aí faz sentido para mim. E o meu desejo nessa manhã é que isso tivesse sentido para você. Faz sentido, então, alguém tão humano, mas também tão Deus, ou um Deus tão humano, tornar-se alimento para saciar a fome existencial humana, porque Ele conhece a intensidade, a profundidade, as necessidades relacionadas a essa fome por experiência. É mais do que a sabedoria divina que conhece todas as coisas, é por experiência. E é dessa forma, considerando o pão, considerando a simplicidade do pão, considerando a mistura necessária, é que nós podemos ter em Cristo o único alimento possível de saciar a fome existencial humana. O único. Nós estávamos conversando no nosso grupo de casais hoje pela manhã, falando até sobre a questão de frustrações, né? Casamento, frustração, quase assim. Porque assim, a maioria da moçada assim, caminha, vai para o casamento com uma visão muito romântica do casamento. Todos nós, até a gente que tem mais cabelo, a gente foi assim também na praia. E a frustração, não é, aí a gente fala que a frustração é o ouro, mas não é o ouro. A frustração é por causa das nossas próprias expectativas. A gente casa com uma pessoa imperfeita e espera que ele seja um marido perfeito. Não vai ser. Aí frustra. Se você trabalha bem isso, o casamento vive uma bênção. O meu é, não é meu amor? Mas a grande questão é que a gente precisa olhar para a vida. E as nossas expectativas precisam passar por Cristo, porque é Ele que sacia essa fome que você tem aí dentro. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não são os seus filhos, não são os seus pais, não é o seu emprego, não é o seu chefe, não é o seu subalterno, não é o seu pastor, não é. O único capaz de saciar a sua vida a ponto de você se sentir satisfeito como gente, como ser humano, a despeito do que acontece à tua volta, viver a vida como vale a pena, com a sensação de que vale a pena estar vivo, vale a pena viver. O único capaz de produzir esse sentimento de saciedade é Cristo. É Cristo. Mais ninguém. Oba! A gente considera a mistura, mas considera também o processo. Jesus é o pão da vida. O processo do preparo do pão comunica também grandes verdades sobre o único elemento capaz de saciar a nossa fome. Porque para que essa mistura se torne realmente homogênea, é necessário a abnegação por parte de cada elemento. Concorda? Os elementos são todos amassados e trabalhados para se tornarem uma massa. E nesse processo, a farinha não deixa de ser farinha, a água não deixa de ser água, fermento não deixa de ser fermento, mas enquanto contribuem para a formação da massa, mudam, passam por transformações irreversíveis. Irreversíveis. Você não separa mais a farinha daquela massa, nem a água, muito menos.
ele se tornou humano. Isso não atribui credibilidade quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu posso saciar a fome de vocês. Ele se comprometeu dessa forma. Existem atitudes na nossa vida que são irreversíveis. Um casamento pode acabar, mas ficarão marcas em um e em outro daquele relacionamento. É assim, não é? Quem já passou por experiências desse naipe sabe o que eu estou falando. Vão ficar marcas. Algumas marcas, quando a massa é amassada, elas são irreversíveis, não tem mais como mudar, e não dá mais. Jesus agora é aquela silhueta, é aquela figura, com um corpo glorificado, mas um corpo humano glorificado. Quem vai até essas consequências? Num casamento, por exemplo, está falando de casamento aqui, na relação pais e filhos, na relação com as pessoas que precisam ser alcançadas para Jesus, que não ouviram o Evangelho ainda, quem vai até essas consequências? Ele foi. E da mesma forma que essas marcas na vida de Jesus são irreversíveis, ele continua sendo Deus, ele continua sendo todo-poderoso, mas ele está marcado para sempre, é humano. E da mesma forma a humanidade, desde que a mistura aconteceu, nós nunca mais fomos os mesmos. Porque mesmo para aqueles que rejeitam esse pão, ele está presente aí incomodando. Nem que seja para desdenhar e debochar e falar: isso aí é ridículo, crente é ignorante, não importa, nem que seja para desdenhar, mas incomoda. A história humana tem uma marca, antes e depois dele. E pensando na vida daqueles que abraçaram então esse pão, aí então não tem como. Quando que você vai pensar na tua vida e falar assim: não quero mais brincar disso? Você pode fazer até isso com o ministério, pode fazer isso com a igreja local, pode fazer uma série de coisas, mas com ele não tem como fazer. Não tem como. E esse processo, então, é um processo que nos reporta a abnegação. Ou seja, você não se mistura se não for abnegado. Você não toma a forma do outro se não for abnegado. Você não muda ou não se deixa mudar através da mistura se não for abnegado. Você atribui valor ao outro mais do que a você mesmo. A abnegação leva a gente assim. E se for pensar, essa atitude, né, de ser abnegado é algo que não acontece de forma indolor. Não é? Porque negar-se dói. Abrir mão da própria vontade para fazer a dos outros dói. Quando na verdade você às vezes pensa que você deveria ser servido. Consolar, quando você às vezes pensa que talvez você devesse estar sendo consolado, é um processo dolorido, complicado. Abrir mão, deixar soltar, denunciar, dói. Então esse processo também do pão, da mesma forma que Cristo viveu essa abnegação, ele também viveu a dor. O Cristo se propôs a ser pão da vida e de forma abnegada se misturou com o humano. Chega a esse ponto, o caminho de dor. Para mim, irmãos, isso atribui assim uma autenticidade, um sentido à afirmação que ele faz, de que ele é o pão da vida. Não foi um título escolhido assim, onde dele, nada mesmo com ele.
Não foi um sorteio de uma caixinha. Qual o título que eu vou usar hoje? Hoje eu serei pão da vida. Pessoal, eu sou pão da vida, tá? Não é isso. Ele sabia o que estava propondo. Sabia do custo disso tudo. E não fugiu da raça. Porque ele tinha um objetivo. Matar a tua fome. Matar a tua fome. Saciar de uma vez por todas a tua fome. A tua fome existencial. Só para a gente concluir. Então, o que significa ter Jesus como pão da vida? Lá em João 6, 53, 58 diz assim: só depois que comerem e beberem a carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui. Assim vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão vive eternamente. É mais do que ter Jesus como o cara. É mais do que ter Jesus como o grande exemplo. É mais do que ter Jesus como o Big Brother. É mais do que ter Jesus como o Salvador da cruz e do túmulo vazio. É tê-lo misturado em mim. É tê-lo misturado em mim. Alimentar-se é trazer a vida dele para mim, desse pão. É fazer o que ele faria, é pensar o que ele pensaria, é falar o que ele falaria. E de certa forma nessa caminhada começar até mesmo a sentir talvez o que ele sentiria. O que significa então alimentar-se do pão da vida? Mais um texto de João, um pedacinho do texto de João. Jesus diz assim: posso resumir assim essa vontade, a vontade do Pai. Toda tarefa que meu Pai me incumbiu será concluída, sem omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isto que o meu Pai quer, que quem vir o Filho, acreditar nele e no que ele faz, e tornar-se seu Senhor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. João 6, 39 e 40. O que isso nos diz? Isso nos diz a você, você não precisa morrer de fome. Sabe o passarinho? Que a gaiola está aberta, mas ele tem medo de sair e fica dentro da gaiola ainda. Com toda a liberdade de estar lá de fora. A gente às vezes vive igreja assim. A gente está na igreja, a gente diz que é de Jesus, a gente tem uma série de discursos, argumentos, mas às vezes estamos famintos porque ainda não ousamos, não tivemos a coragem de comer o pão. De comer o pão. E de mudar. Porque comer o pão muda. Muda. Você não precisa morrer de fome. Você tem pão. Você não está indo em gaiola mais. Você não precisa entrar na gaiola. Você tem pão. Vida do lado de fora, não é dentro da gaiola. Outra coisa, você não precisa de um outro alimento. Você não precisa
de outro alimento. Não precisa. Você não precisa de um pezinho de meia, de $1 milhão. Não faria mal para ninguém isso. Mas você não precisa disso para sentir-se saciado. Porque você pode ter $1 milhão e estar faminto. Você não precisa disso. Você não precisa impressionar as pessoas, se tornar um ícone, e ter o ego massageado, ganhar, se tornar um expoente, para ter a sua fome saciada. Não tem nada errado você se tornar um expoente na sua área. Você trabalha, você faz isso honestamente, glória a Deus, mas você não precisa disso para ter a sua fome saciada. Você não precisa de outro alimento. Entende? Alimentar-se de Cristo não significa triunfalismo, né? Fortuna do rei. Não significa isso. Não significa. Meu amigo, minha amiga, não significa. Mas certeza de saciedade da vida. Sabe assim? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Sabe essas doideiras de Paulo, doideiras de Bíblia? Isso tem a ver com quem come o pão. Não o pão que o capeta passou, mas o pão da vida. Você tem fome? Vamos falar assim, ó. Concordo. Você nunca provou desse pão. Eu quero te dizer o seguinte: você não vive de verdade. Você tem que comer desse pão. E não precisa ter medo, porque esse pão respeita exatamente quem você é. Do jeitinho que você é, ele te fez assim. Mas você precisa se alimentar dele. E permitir que as mudanças possíveis, que virão com certeza a partir de alimentar-se dele, elas aconteçam sempre. Vou dizer agora para o grupo: você é crente? Que bom que você é crente. Não vale muita coisa. A Bíblia fala isso. Até o capeta crê em alguma coisa, ponto final. Mas a grande questão é o seguinte: você é crente, você é membro de igreja, você é pastor, você é presbítero, você é diácono, você é líder de tudo, líder de nada, não importa. Se está com fome, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o Senhor precisa saciar a sua fome. Esse Senhor que um dia você chamou para a tua vida e disse assim: não, eu creio em ti. Talvez você possa estar vivendo com a mesa posta aqui diante de você, mas você está tão ocupado com tantas outras coisas que você não comeu pão. Ou seja, não permita que o pão sacie a fome mais profunda. Às vezes fica você mesmo tentando saciar a sua fome de diversas formas, mas isso agrega, mas não sacia a fome principal, o cerne dessa fome. Não. Então essa manhã é um tempo de tomada de decisão. Amém? Nós vamos, esse pão vai passar para você. Eu queria te encorajar nessa manhã, você tomar alguma decisão em relação a alimentar-se. Talvez algumas sensações de vazio que você esteja sentindo agora, talvez algumas dificuldades até mesmo para crer em algumas, em relação àquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Talvez tenha a ver com fome. Esse pão não é místico, não é o pão da Letícia. Vai ter um bom, é boa para fazer essas coisas, mas não é místico, não é poderoso. Você não vai comer, vai ter um arrepio, tudo vai cuidar. Não vai acontecer isso. Mas esse pão pode ser usado por você nessa manhã como um símbolo, onde você vai dizer assim: eu decido me alimentar da única fonte nutritiva, fonte de nutrientes, capaz de saciar a fome que eu sinto.
o pão, já comer. Senhor, obrigado por essa simplicidade. Pelo fato do Senhor usar um elemento que faz parte do nosso cotidiano para poder nos ensinar uma verdade tão profunda. Obrigado, Senhor, porque nós temos a possibilidade nessa manhã de fazer escolhas e tomar decisões. E nós queremos afirmar diante de Ti, diante de toda a realidade espiritual que nos cerca, diante de todos os ouvidos que possam nos ouvir nessa manhã, nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos nos alimentar de Ti, nos alimentar do pão da vida. Reafirmamos que o Senhor nos é suficiente como alimento. Que não queremos e não precisamos de mais nenhum outro detalhe. O Senhor é suficiente para saciar essa fome. E nós nos alimentamos de Ti. O Senhor sabe nas nossas vidas aqui onde está a intensidade maior dessa fome existencial. Talvez algumas pessoas estejam procurando sentido para a vida ainda. Revele-se a essas pessoas, para que eles possam se alimentar de Ti nessa manhã e descobrir que é o Senhor e andar contigo. Então, talvez alguns, Senhor, já tomaram até essa decisão, mas vivem com a sensação de fome no casamento, porque parece que as coisas não caminham, ou na vida profissional, ou nos relacionamentos familiares. Senhor, sacia esta fome nessa manhã. Que o saciar dessa fome traga todas as implicações de tê-lo, Senhor, de tê-lo conosco. Que traga força, traga alegria, traga paz, traga cura, traga libertação, transformação, traga luz. Sacia, Senhor, a nossa fome. Nós nos rendemos diante do Senhor e entregamos o nosso coração a Ti. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimenta nessa manhã. Em nome de Jesus, todos. Amém. Amém? Valeu a pena vir essa manhã aqui? Tem que valer a pena. E tem que valer a pena não pelo que nós, pastores, somos capazes de fazer. Nós não somos Silvio Santos. Tem que fazer um showzinho para cada dia, para cada domingo. Tem que valer a pena por aquela presença que de alguma forma falou no teu coração nessa manhã. Por essa presença. Tem que valer a pena. Estar com os irmãos, amigos, agrega. Gostar dessa comunidade, do jeitão dela, agrega. Mas tem que valer a pena. Ele tem pão nesse ajuntamento. Amém?
Deus abençoe o seu coração. Que a sua fome seja saciada plenamente. E que ao longo dessa semana você perceba isso. O quanto algumas fomes simplesmente foram. Amém? Que bom. Que seja assim. Simples assim. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre o seu coração. Graça, que é aquele favor que você não merece nem eu, mas que seja suficiente para matar a fome que eu e você temos. Que o amor de Deus, nosso Pai, também é resultado de graça e de misericórdia, e que é ministrado no seu coração e no meu pelo Espírito Santo, transborde, aperfeiçoando-nos na nossa forma de amar, aperfeiçoando-nos em todos os nossos relacionamentos. E que o poder, a unção, as consolações, a presença doce do Espírito Santo traga para a gente sempre, não só a sensação, mas a certeza de saciedade, porque nos alimentamos do pão da vida. Que isso se cumpra sobre nós, essa igreja aqui reunida, e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre.